O misterioso desaparecimento de Maura Murray ocorreu na segunda-feira, 9 de fevereiro de 2004. Quando uma pessoa desaparece repentinamente, as chaves para a solução frequentemente se escondem em suas ações e conversas na véspera. O último paradeiro confirmado de Maura poderia conter pistas sobre o que aconteceu a seguir. Maura nasceu em 4 de maio de 1982 em Brockton, Massachusetts. Era a filha mais nova na família de Fred e Lori Murray. O pai trabalhava com equipamentos médicos e a mãe era enfermeira. Maura passou sua infância em Hanson, um pequeno subúrbio na costa sul de Massachusetts. Cresceu em uma família de trabalhadores, onde sempre foi apoiada pelo seu irmão mais velho Fred, pelas irmãs Kathleen e Julie, assim como pelo irmão Curtis. Os pais se separaram quando ela tinha 6 anos. Maura se destacava por sua perseverança e determinação, alcançando resultados elevados tanto na educação quanto no esporte. Ela participava ativamente da vida social, onde era reconhecida por sua bondade natural, as covinhas características nas bochechas e o sorriso radiante. Maura experimentou quase todos os esportes, especialmente o basquete competitivo, graças ao qual viajou por toda a Nova Inglaterra em sua juventude. Como competidora tenaz, figurava constantemente nas listas dos melhores corredores de Massachusetts e quebrou vários recordes escolares de longa data. Maura se classificou para o Campeonato Nacional Escolar dos Icaios de Atletismo na corrida de 2 milhas em 1998, quando estava apenas no 2º ano de estudo, e ficou em 33º lugar no país. Ela se formou na escola Whitman Hanson com distinção e pôde escolher entre várias faculdades tanto por indicadores acadêmicos quanto por desempenho esportivo. No 2º ano em West Point, Maura reconheceu que uma carreira militar não era adequada para ela. Transferiu-se para a Universidade de Massachusetts em Amherst e planejava trabalhar na área médica. Em novembro de 2003, 3 meses antes de seu desaparecimento, Murray admitiu o uso de um cartão de crédito alheio para pedir comida em vários restaurantes, incluindo um estabelecimento em Hadley, Massachusetts. A audiência deste caso foi adiada em dezembro, com a condição de que o caso seria encerrado após 3 meses de comportamento exemplar. Na noite de 5 de fevereiro de 2004, Maura, que estava de plantão no campus, conversava ao telefone com sua irmã mais velha, Kathleen. As jovens discutiam problemas no relacionamento de Kathleen com seu futuro marido. Por volta das 10h30 da noite, sem deixar seu posto de trabalho, Maura de repente caiu em lágrimas. Quando o supervisor se aproximou de sua área de trabalho, Maura parecia completamente absorta em si mesma e não reagia de forma alguma ao ambiente. Ela permaneceu em silêncio. O supervisor acompanhou Maura até seu quarto na residência estudantil por volta das 2h20 da madrugada. Quando questionada sobre as razões desse estado, Maura respondeu brevemente: "É por causa da minha irmã." Os detalhes dessa conversa permaneceram ocultos até outubro de 2017, quando Kathleen compartilhou publicamente o conteúdo da conversa. Kathleen, que lutava contra um hábito prejudicial, havia deixado o centro de reabilitação naquela noite. E no caminho para casa, seu futuro marido a levou a uma loja de bebidas alcoólicas, o que lhe causou um forte choque emocional. No primeiro sábado de fevereiro, dia 7, Fred, o pai de Maura, veio para Amherst. Quando relatou aos investigadores que investigavam a misteriosa ausência de sua filha, mencionou que durante o dia visitaram concessionárias de automóveis juntos para escolher um veículo e à noite jantaram com uma amiga de Maura. Após o jantar, Maura levou seu pai até seu alojamento temporário e, depois de pegar emprestado seu Toyota Corolla, dirigiu-se para um encontro estudantil na residência do campus universitário. Ela chegou ao evento por volta das 10h30 da noite e saiu às 2h30 da madrugada de domingo, 8 de fevereiro. Por volta das 4 da manhã, a caminho do alojamento de seu pai, enfrentou dificuldades.
Seu veículo atingiu uma barreira de proteção na estrada para Hadley. Os danos ao carro se revelaram substanciais, quase $10.000. O representante da lei que chegou documentou o incidente, porém não restaram registros de uma verificação do estado de Maura. Após o incidente, Maura foi levada ao alojamento temporário de seu pai, onde permaneceu até a manhã. Mais tarde, Fred Murray descobriu que sua apólice de seguro cobriria o reparo do veículo. Ele alugou um carro, levou sua filha para a universidade e dirigiu para Connecticut. À noite, por volta das 11h30, Fred contatou sua filha por telefone e lembrou-a de que ela precisava buscar os documentos sobre o acidente de trânsito na autoridade de trânsito. Eles combinaram de se falar novamente para discutir os formulários e submeter o pedido de seguro por telefone. Após a meia-noite, já na segunda-feira, 9 de fevereiro, Maura usou um computador para procurar no MapQuest rotas para as Berkshires e para Burlington, Vermont. O primeiro contato registrado de Maura em 9 de fevereiro ocorreu por volta da 1h da tarde. Ela enviou um e-mail para seu namorado. Eu te amo ainda mais, lindo. Vi suas mensagens, mas sinceramente, não estava com muita vontade de discutir nada. Definitivamente te ligarei hoje. Te amo, Maura. No mesmo dia, ela perguntou sobre a possibilidade de alugar um apartamento privado em Bartlett, New Hampshire. Os registros telefônicos mostram que a conversa durou 3 minutos. No entanto, o proprietário recusou o pedido de aluguel de Maura para o condomínio. Às 13 horas, ela telefonou para uma colega da faculdade de enfermagem por motivos que permaneceram desconhecidos. Mais tarde, Maura enviou um e-mail ao seu supervisor da faculdade de enfermagem informando sobre sua ausência por uma semana devido a circunstâncias familiares. Curiosamente, segundo depoimentos de pessoas próximas, não havia problemas na família. Por volta das 14 horas, Maura discou o número de uma secretária eletrônica com informações sobre reservas de hotel em Stowe, Vermont. A conversa durou cerca de 5 minutos. Às 14h18, ela ligou para seu namorado e deixou uma mensagem de voz prometendo ligar mais tarde. A ligação durou 1 minuto. No carro, a jovem reuniu roupas, artigos de higiene, livros de estudo e outros itens pessoais. Durante a inspeção posterior de seu quarto, o serviço de segurança da universidade viu que a maioria de suas coisas estava embalada em caixas e as decorações de parede haviam sido removidas. O momento exato da embalagem permanece incerto, mas os investigadores determinaram na época que ela havia empacotado seus pertences entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira. Em cima das caixas embaladas estava uma impressão de um e-mail para seu namorado indicando problemas no relacionamento. Por volta das 15h30, Maura deixou o campus universitário em seu Saturn Sedan preto de 1996. O misterioso desaparecimento da estudante coincidiu com uma nevasca. As aulas foram canceladas e às 15h40, a jovem visitou um caixa eletrônico e sacou $280. As câmeras a registraram sozinha, sem companhia. Logo depois, Murray entrou em uma loja de vinhos próxima, onde comprou bebidas por cerca de $40. O sistema de vigilância por vídeo confirmou novamente que ela não tinha acompanhantes. Durante o dia, ela também visitou o Departamento de Veículos Motorizados de Massachusetts, onde recolheu formulários de relatório de acidentes. Após sua partida de Amherst, estimada entre 16 e 17 horas, Maura provavelmente dirigiu para o norte na Interstate 91. Às 16h37, ela verificou sua caixa postal. Esta foi a última atividade registrada de seu telefone. Informações sobre se a jovem comunicou suas intenções a alguém ou se tinha um destino de viagem específico ainda não foram encontradas até hoje. Por volta das 19 horas, uma moradora de Woodsville, uma pitoresca cidade pequena em New Hampshire,
ouviu repentinamente um estrondo perto de sua casa. Curiosa, olhou pela janela e viu um carro que havia ficado preso em um banco de neve na beira leste da estrada e estava apontando para o oeste. Depois de quase meia hora, às 19h27, a moradora decidiu ligar para o escritório do xerife do condado de Grafton e relatou um acidente de trânsito em uma curva acentuada ao lado de sua propriedade. No registro da chamada foi anotado que a mulher também mencionou alguém fumando no carro. Mais tarde, a senhora precisou suas observações. Ela não tinha visto nenhum homem, nem uma pessoa fumando, mas apenas notou um misterioso brilho avermelhado no interior, possivelmente da tela de um dispositivo móvel. Nesse momento, um motorista de ônibus escolar que morava nas proximidades passou, diminuiu a velocidade e notou uma jovem andando ao redor de seu carro. Segundo o motorista, ela não parecia ferida, embora estivesse visivelmente com frio e tremendo. Ele ofereceu-se para chamar ajuda, mas ela recusou a intervenção das autoridades e garantiu que já havia entrado em contato com sua companhia de seguros. Nos registros dessa companhia, no entanto, tal chamada não foi registrada. Eu apenas perguntei sobre sua condição. Ela respondeu que estava um pouco em choque. Não havia marcas do acidente em seu rosto, mas ela tremia muito. Eu disse: "Tudo bem, vou chamar a polícia." Lembrou o motorista do ônibus que guardou essa situação em sua memória. Conhecendo os problemas com a rede de celular nessa área remota, o homem decidiu, confiando em sua intuição, voltar para casa. De lá, ele poderia contatar as autoridades, e sua chamada foi direcionada diretamente para o escritório do xerife. Outra moradora afirma que, ao passar, notou um SUV policial estacionado em frente ao carro de Maura. Ela diminuiu brevemente a velocidade, mas esperando ver algo incomum, mas continuou seu caminho quando não notou nem motorista, nem passageiros. Esses depoimentos não coincidem com a cronologia oficial. De acordo com os dados, os policiais de Haverhill chegaram ao local do acidente com atraso, 9 minutos depois. Segundo o protocolo, o policial finalmente estava no local às 19h46, mas estranhamente, a motorista já havia desaparecido. Ninguém foi avistado nem dentro, nem ao redor do veículo. O carro tinha claramente colidido com um obstáculo de madeira no lado do motorista, resultando em danos significativos. O farol esquerdo estava quebrado, o radiador foi empurrado para dentro do ventilador e o veículo ficou inoperante. Uma rachadura apareceu no para-brisa do lado do motorista, e ambos os airbags se abriram, como se quisessem proteger seu proprietário. Todo esse caos deixou o carro em estado trancado e adicionou mais mistérios à história já confusa. Quando o representante da lei examinou o veículo por dentro e por fora, notou manchas de cor vinho que pareciam uma bebida vermelha derramada. No interior do carro havia um recipiente vazio e uma embalagem de bebida aberta no banco traseiro. Em uma inspeção mais detalhada, foram descobertos vários objetos pessoais. Um cartão de segurança da informação com o nome de Murray, formulários vazios de relatório de acidente, luvas, vários discos, cosméticos, joias com diamantes, instruções para chegar a Burlington, estado de Vermont, o bichinho de pelúcia favorito de Maura e um guia de viagem das White Mountains. Atenção especial foi dada à ausência de itens importantes. Os cartões de débito e crédito de Maura haviam desaparecido sem deixar rastros, assim como seu telefone celular. Desde seu desaparecimento, nenhum desses itens foi encontrado ou usado. Mais tarde, os investigadores notaram que parte das bebidas alcoólicas compradas também estava faltando. O jornalista Joe McGee descreveu o ocorrido assim: em uma curva acentuada, ela perdeu o controle de seu veículo. Seu carro bateu em uma árvore. Nesse momento, um motorista de ônibus passou. Era um morador local. Ele ofereceu sua ajuda, mas ela recusou. Cerca de 10 minutos depois,
As autoridades chegaram ao local quando Maura Murray já não estava mais lá. Que situação estranha. As forças de segurança rapidamente determinaram que o veículo pertencia a Maura e inicialmente classificaram o incidente como um desaparecimento voluntário, baseado em sua preparação para a viagem e na ausência de sinais óbvios de desgraça. Em 2009, o caso Murray foi transferido para o Departamento de Casos Não Resolvidos de New Hampshire e as autoridades oficiais começaram a considerar o incidente como um desaparecimento suspeito. Entre 8 e 8:30 da noite, um contratado que retornava de Franconia notou uma jovem pessoa caminhando rapidamente em direção leste na estrada 112, a cerca de 4 a 5 milhas de onde o carro de Murray foi encontrado. A pessoa vestia jeans, um casaco escuro e um capuz claro. A testemunha não relatou sua observação imediatamente devido à confusão sobre as datas, e só percebeu 3 meses depois, ao revisar suas notas de trabalho, que havia encontrado essa pessoa exatamente na noite do desaparecimento de Maura. O representante das autoridades e o motorista do transporte interurbano realizaram uma inspeção da área em busca de vestígios de Maura. Pouco antes das 8:30 da noite, paramédicos e bombeiros chegaram para avaliar a situação. Às 8h49, o veículo foi transportado para o centro de serviço mais próximo. Por volta das 9h30, o oficial de plantão encerrou o trabalho no local do acidente. No sistema de escape do Saturn, foi descoberto um pedaço de tecido, provavelmente do equipamento de emergência de Maura. As autoridades oficiais começaram a considerar o caso de Maura como um desaparecimento. Às 12h36 do dia seguinte, 10 de fevereiro, foi divulgado um comunicado oficial com uma descrição de Maura: casaco escuro, jeans e mochila preta. Às 3h20 do dia, uma mensagem sobre a descoberta do carro abandonado de sua filha foi deixada na secretária eletrônica de Fred Murray. Como ele estava em uma viagem de negócios no estado vizinho, não pôde receber essa informação a tempo. Às 5h da tarde, a irmã mais velha de Maura contatou o pai e contou-lhe sobre o incidente. Ele contatou imediatamente o departamento de polícia de Haverhill, onde foi informado que o departamento de New Hampshire iniciaria uma busca se até amanhã não houvesse informações sobre o paradeiro de Maura. Às 17h17, a polícia de Haverhill registrou Murray oficialmente como desaparecida pela primeira vez. Ao amanhecer de 11 de fevereiro, o pai de Maura já estava em Haverhill. Um cão farejador, usando o cheiro da luva de Maura como orientação, seguiu um rastro cerca de 100 jardas a leste do local onde o carro foi encontrado, antes de perdê-lo. A equipe de investigação interpretou isso como um sinal de que a jovem provavelmente havia deixado o local em um veículo. Logo depois, o namorado de Maura chegou a Haverhill junto com seus pais. Primeiro, ele foi interrogado separadamente. Depois sua família foi convidada. Os representantes da lei levantaram uma hipótese. Murray estava nessa área porque queria ficar sozinha ou devido a experiências emocionais. Os familiares receberam essa suposição com ceticismo. Um fato notável: o namorado de Maura desligou seu telefone celular durante o voo para Haverhill. Em determinado momento, ele recebeu uma mensagem de voz na qual, como lhe pareceu, ouviu o soluço abafado de Maura. A fonte da chamada pôde ser rastreada. Foi feita com um cartão telefônico fornecido pela Cruz Vermelha Americana. Em 12 de fevereiro, a família de Maura e seu namorado organizaram uma coletiva de imprensa noturna em Bethlehem, estado de New Hampshire. Já no dia seguinte, a história se espalhou pelos canais de informação. Representantes das autoridades policiais explicaram: provavelmente, Maura estava a caminho da rota Cancamagos. Ela foi incluída no banco de dados de pessoas desaparecidas que possivelmente necessitam de auxílio urgente. Nos relatórios oficiais foi mencionado que Maura estava sob influência de álcool no momento do incidente com o veículo, embora o motorista de um ônibus que passava tenha afirmado que a jovem parecia bastante consciente.
Uma semana após o misterioso desaparecimento, o pai de Maura e seu namorado foram novamente convidados para um interrogatório. Os familiares ampliaram a busca para Vermont, preocupados com o fato de que as forças da ordem locais não haviam sido informadas sobre a situação. Embora casos de desaparecimento sejam geralmente tratados por unidades locais, 10 dias depois o FBI se envolveu nas investigações. Agentes federais conduziram conversas com parentes de Massachusetts e o chefe do Departamento de Polícia de Haverhill anunciou que a operação de busca havia assumido proporções nacionais. 10 dias após o desaparecimento, o Serviço de Conservação da Natureza de New Hampshire organizou uma nova investigação terrestre e aérea da área, utilizando um helicóptero com equipamento de imagem térmica e cães farejadores especialmente treinados. A irmã mais velha de Maura encontrou em 26 de fevereiro roupas íntimas femininas brancas rasgadas na neve em um caminho pouco frequentado perto da French Pond Road. No entanto, a análise de DNA mostrou que essa descoberta não tinha conexão com Murray. Uma das teorias originais dos investigadores era que Maura Murray havia planejado sua ausência com antecedência ou estava em um estado emocionalmente instável após o último incidente de trânsito. No entanto, muitas pessoas próximas declararam categoricamente: ela nunca teria desaparecido por vontade própria, independentemente de todos os eventos do período anterior. Além dos laços emocionais, alguns objetos que Maura levou consigo, clareadores dentais e materiais de estudo, convenceram muitos de que ela não havia planejado desaparecer naquele dia. Afinal, por que alguém que decidiu desaparecer levaria coisas tão cotidianas? Uma hipótese alternativa sugeriu que Murray entrou em pânico após o acidente e deixou o local para evitar consequências. Considerando a quantidade de álcool encontrada no local e uma garrafa de refrigerante que supostamente continha álcool, as autoridades acreditavam: Maura havia consumido bebidas alcoólicas e não queria arriscar sua reputação após a recente prisão por fraude com cartão de crédito. A área florestal próxima poderia ter servido como abrigo na estação quente, mas devido às baixas temperaturas e à ausência de pegadas na neve que levassem até lá, essa versão despertou dúvidas. Muito provavelmente seria necessário se mover pela estrada, presumivelmente em direção leste do local do incidente, já que essa zona não foi incluída na busca inicial. Um contratado que dirigia na Rota 112 naquela noite mencionou que havia notado uma pessoa jovem caminhando algumas milhas longe do local do ocorrido em direção ao leste. Continua incerto até hoje se realmente era Maura. Se assumirmos que ela está bem e que as condições climáticas frias não a afetaram durante sua jornada solitária, para onde ela poderia ter ido? Alguns supõem que ela simplesmente decidiu começar um novo capítulo em sua vida, possivelmente até mesmo se mudando para o Canadá, para deixar para trás problemas legais e dificuldades pessoais. Embora representantes oficiais considerem a possibilidade de que Maura esteja em segurança em algum lugar, eles consideram esse cenário como o menos provável. Os familiares receberam essa suposição com ceticismo. Um fato notável: o namorado de Maura desligou seu telefone celular durante o voo para Haverhill. Em determinado momento, ele recebeu uma mensagem de voz na qual, como lhe pareceu, ouviu o soluço abafado de Maura. A fonte da chamada pôde ser rastreada. Foi feita com um cartão telefônico fornecido pela Cruz Vermelha Americana. Em 12 de fevereiro, a família de Maura e seu namorado organizaram uma coletiva de imprensa noturna em Bethlehem, estado de New Hampshire. Já no dia seguinte, a história se espalhou pelos canais de informação. Representantes das autoridades policiais explicaram: provavelmente Maura estava a caminho da rota Kancamagus. Ela foi incluída no banco de dados de pessoas desaparecidas que possivelmente necessitam de auxílio urgente. Nos relatórios oficiais, foi mencionado que Maura estava sob influência de álcool no momento do incidente com o veículo, embora o motorista de um ônibus que passava tenha afirmado que a jovem parecia bastante consciente. Uma semana após o misterioso desaparecimento,
O pai de Maura e seu namorado foram novamente convidados para um interrogatório. Os familiares ampliaram a busca para Vermont, preocupados com o fato de que as forças da ordem locais não haviam sido informadas sobre a situação. Embora casos de desaparecimento sejam geralmente tratados por unidades locais, 10 dias depois o FBI se envolveu nas investigações. Agentes federais conduziram conversas com parentes de Massachusetts, e o chefe do Departamento de Polícia de Haverhill anunciou que a operação de busca havia assumido proporções nacionais. 10 dias após o desaparecimento, o Serviço de Conservação da Natureza de New Hampshire organizou uma nova investigação terrestre e aérea da área, utilizando um helicóptero com equipamento de imagem térmica e cães farejadores especialmente treinados. A irmã mais velha de Maura encontrou em 26 de fevereiro roupas íntimas femininas brancas rasgadas na neve em um caminho pouco frequentado perto da French Pond Road. No entanto, a análise de DNA mostrou que essa descoberta não tinha conexão com Murray. Uma das teorias originais dos investigadores era que Maura Murray havia planejado sua ausência com antecedência, ou estava em um estado emocionalmente instável após o último incidente de trânsito. No entanto, muitas pessoas próximas declararam categoricamente: ela nunca teria desaparecido por vontade própria, independentemente de todos os eventos do período anterior. Além dos laços emocionais, alguns objetos que Maura levou consigo, clareadores dentais e materiais de estudo, convenceram muitos de que ela não havia planejado desaparecer naquele dia. Afinal, por que alguém que decidiu desaparecer levaria coisas tão cotidianas? Uma hipótese alternativa sugeriu que Murray entrou em pânico após o acidente e deixou o local para evitar consequências. Considerando a quantidade de álcool encontrada no local e uma garrafa de refrigerante que supostamente continha álcool, as autoridades acreditavam: Maura havia consumido bebidas alcoólicas e não queria arriscar sua reputação após a recente prisão por fraude com cartão de crédito. A área florestal próxima poderia ter servido como abrigo na estação quente, mas devido às baixas temperaturas e à ausência de pegadas na neve que levassem até lá, essa versão despertou dúvidas. Muito provavelmente, seria necessário se mover pela estrada, presumivelmente em direção leste do local do incidente, já que essa zona não foi incluída na busca inicial. Um contratado que dirigia na Rota 112 naquela noite mencionou que havia notado uma pessoa jovem caminhando algumas milhas longe do local do ocorrido em direção ao leste. Continua incerto até hoje se realmente era Maura. Se assumirmos que ela está bem e que as condições climáticas frias não a afetaram durante sua jornada solitária, para onde ela poderia ter ido? Alguns supõem que ela simplesmente decidiu começar um novo capítulo em sua vida, possivelmente até mesmo se mudando para o Canadá, para deixar para trás problemas legais e dificuldades pessoais. Embora representantes oficiais considerem a possibilidade de que Maura esteja em segurança em algum lugar, eles consideram esse cenário como o menos provável. Só depois de 29 anos todos souberam a verdade. O caso de Mary Edwards. Antes da introdução de métodos modernos de análise de DNA e da criação de bancos de dados de criminosos, o trabalho dos agentes da lei era muito mais difícil. Hoje, graças aos avanços tecnológicos, foram criadas novas ferramentas de investigação. Agora, pessoas que se esconderam entre cidadãos comuns por anos estão entrando no radar da justiça, e ninguém escapará da responsabilidade. No sábado, 14 de janeiro de 1995, a família Edwards planejava se reunir. Jantares familiares aos sábados eram uma tradição inabalável. Nesses encontros participavam os pais e suas 2 filhas. Foi exatamente por isso que a ausência de uma das irmãs gêmeas chamada Mary imediatamente causou preocupação. A senhora de 31 anos não compareceu ao encontro e não respondeu às ligações quando os parentes tentaram contatá-la do restaurante. Finalmente, a paciência se esgotou e todos os 3 parentes
seguiram para a casa onde Mary morava naquele momento. Os eventos ocorreram em Beaumont, estado do Texas. A mãe pressentiu imediatamente o perigo quando descobriu a porta de entrada destrancada. Ao entrarem, ouviram o som de água, mas ninguém respondeu aos seus chamados. No banheiro, tudo estava inundado com água, e Mary estava lá em estado preocupante. Allison, irmã de Mary, imediatamente chamou a polícia. Ela relatou que tinha ido à casa de sua irmã e descoberto que algo havia acontecido com ela. As mulheres eram gêmeas, nascidas e criadas no Texas. Eram as únicas filhas da família Edwards, e o incidente com uma delas foi um verdadeiro choque. As irmãs sempre foram inseparáveis, juntas constantemente desde pequenas. Após a escola, ambas as irmãs optaram por formação pedagógica e começaram a lecionar depois disso. As gêmeas trabalhavam até na mesma instituição educacional. As irmãs Edwards se pareciam tanto que tanto os alunos quanto os colegas as confundiam constantemente. Mary tinha 31 anos quando a tragédia aconteceu. Os alunos amavam muito Mary. Muitos sentiam uma conexão especial com ela. Centenas de alunos, parentes e amigos da talentosa professora vieram para a despedida. Para muitos de seus pupilos, ela se tornou um verdadeiro apoio, especialmente para aqueles que cresceram em condições difíceis. Os pais procuraram os representantes da lei e exigiram que encontrassem o culpado. As pessoas ficaram chocadas com as circunstâncias do incidente. A situação indicava resistência desesperada. Nas mãos, permaneceram marcas características de autodefesa. Aparentemente, o incidente desagradável começou no quarto. As marcas na roupa de cama indicavam isso. Muito provavelmente, Mary conhecia o intruso, já que não foram encontrados sinais de arrombamento. Os moradores da cidade conheciam bem a professora e colaboravam prontamente com os investigadores, desejando encontrar a pessoa capaz de tal ato. Inicialmente, verificaram o círculo íntimo de conhecidos, suspeitando de motivos pessoais, dado o caráter do incidente e a ausência de sinais de arrombamento. No início, pensou-se que a causa teria sido a imersão na água, mas o exame médico mostrou uma quantidade insuficiente de líquido nas vias respiratórias. Provavelmente, entrou lá depois. A verdadeira causa foi a interrupção do suprimento de ar. Durante a investigação do apartamento, principalmente do banheiro e do quarto, os investigadores descobriram numerosas provas importantes. Particularmente perturbadora foi a descoberta de algemas da marca Smith & Wesson. Essas algemas pareciam equipamento policial profissional. Os agentes da lei ficaram confusos. Possivelmente o perpetrador tinha uma conexão com a polícia ou serviços de segurança. Não foi descartada a possibilidade de que colegas pudessem conhecê-lo pessoalmente. Por esse motivo, o caso foi levado com particular seriedade por todos os envolvidos na investigação. Nas semanas seguintes, os investigadores tentaram rastrear o número de série das algemas, mas sem sucesso. Nesse momento, David Perry, ex-parceiro de Mary, tornou-se o principal suspeito. Apesar de sua atratividade e caráter agradável, ela tinha um círculo limitado de conhecidos e poucos relacionamentos próximos. Mary estava completamente absorvida em seu trabalho e no cuidado com seus alunos. Para sua vida privada, sobrava pouco tempo. Descobriu-se que apenas David Perry poderia ter as chaves da casa da professora. Havia uma teoria sobre uma possível separação complicada. Suspeitava-se que ele poderia estar perseguindo sua ex-parceira, aparecendo sem convite e agindo por ciúme ou vingança. No entanto, nenhuma dessas suposições encontrou confirmação. No local do crime, foram encontrados vestígios de DNA. O suspeito forneceu voluntariamente material para a investigação. Enquanto aguardavam os resultados, os investigadores conversaram com conhecidos comuns do casal. Todos descreveram David como uma pessoa inofensiva, incapaz de ações agressivas,
Além disso, David Perry apresentou uma prova irrefutável de seu paradeiro no momento do incidente. O jovem cooperou prontamente com a investigação, forneceu amostras biológicas sem objeções e não dava a impressão de ser uma pessoa relacionada ao caso. Ele não tinha antecedentes criminais, incidentes desagradáveis ou comportamento inadequado em seu passado. Foi definitivamente excluído pela perícia. O material genético não coincidia. O ex-parceiro foi retirado da lista de suspeitos. Infelizmente, o progresso no caso parou neste ponto. Outros conhecidos da vítima não correspondiam à descrição do perpetrador e tinham álibis confiáveis. Os investigadores tinham muitos materiais para examinar, porém as possibilidades da perícia e as tecnologias daquela época eram limitadas. A investigação sem resultados arrastou-se por muitos anos. Mudanças só ocorreram após 23 anos, em 2018, quando surgiu um método para análise de material genético usando genealogia. Graças à busca por correspondências entre parentes do suposto perpetrador, foi possível ampliar significativamente o círculo de possíveis correspondências. As autoridades policiais recorreram ao programa GetMatch, que coletava dados genéticos e criava listas de americanos que forneciam amostras voluntariamente. Assim, foi criado um grande banco de dados que ficou disponível para as autoridades verificarem casos antigos não resolvidos. Quando foi sugerido ao investigador Brandon Bass que verificasse um caso antigo não resolvido usando este programa, ele imediatamente se lembrou de Mary Edwards. Esta investigação não lhe deu paz durante todos esses anos. Finalmente, em abril de 2020, as amostras coletadas na cena do crime da professora foram enviadas a um laboratório fora de Houston. Lá, conseguiram encontrar numerosas correspondências com supostos parentes do perpetrador que estavam pelo menos remotamente ligados a ele. Assim começou a criação da árvore genealógica. Infelizmente, a lista de nomes para análise e comparação revelou-se enorme, vários milhares de pessoas. Nesse momento, a esposa do investigador juntou-se à investigação. Esta mulher dedicada dedicou seu tempo livre ao estudo das correspondências da lista. O trabalho exigia atenção extraordinária. Cada pessoa precisava ser avaliada sem erros. Paralelamente, os pesquisadores voltaram-se para os registros pessoais de Mary Edwards, que ela manteve por muitos anos. Havia uma teoria sobre um possível admirador obsessivo que poderia prejudicá-la devido a sentimentos rejeitados. Embora os registros tenham sido examinados minuciosamente após o incidente, nenhuma pista significativa foi encontrada neles. Agora, decidiu-se comparar os nomes mencionados nos diários com as pessoas da árvore genealógica em desenvolvimento. Nesta fase, o sobrenome Lapointe começou a se destacar, com várias correspondências surgindo. Descobriu-se que o primeiro parente identificado da pessoa procurada chamava-se Shera Lapointe. Shera trabalhava nessa área há décadas e tinha vasta experiência com casos igualmente complexos. Anteriormente, ela conseguiu estabelecer a identidade de uma das mulheres encontradas ao longo da rodovia número 45 no famoso caso dos Campos do Texas. Após acumular experiência e alcançar sucessos, Shera estava pronta para compartilhar seu conhecimento para ajudar a resolver outros mistérios, incluindo o caso de Mary Edwards. A nova participante concordou em ajudar, apesar da possibilidade de descobrir verdades desagradáveis sobre seus parentes. Durante a investigação, a especialista verificou com preocupação até mesmo seus próprios parentes, entendendo as possíveis consequências. Era necessário examinar cerca de 7,5 mil nomes. A análise de cada pessoa na lista prosseguia lentamente. Era preciso coletar informações não apenas sobre ela, mas também sobre sua família. Todas as informações foram cuidadosamente processadas antes de serem incluídas ou excluídas do esquema.
Cada pessoa exigia várias horas de trabalho. Assim se passaram 3 meses, durante os quais os investigadores e Sherala Point dedicaram todo o seu tempo livre à busca do malfeitor. Finalmente, uma correspondência interessante foi descoberta. Encontraram um casal de Beaumont que, de acordo com todos os critérios, poderiam ser parentes da pessoa procurada. Essas pessoas haviam criado 2 filhos que frequentaram a escola Forest Park, a mesma que Mary havia frequentado no passado. Agora, as autoridades policiais tinham 2 principais suspeitos, Michael e Clayton Foreman. O primeiro não se encaixava bem em termos de idade, e na verificação não foram encontradas violações ou sinais de agressão. Michael foi quase imediatamente retirado da lista. Com seu irmão, a situação era diferente. Descobriu-se que Clayton frequentou a escola com Mary Edward nas séries superiores, com uma pequena diferença de idade. Além disso, o homem tinha um processo judicial anterior, o que o tornava um suspeito adequado. Como revelado em 1981, uma jovem mulher procurou a polícia e relatou um incidente desagradável com Clayton Foreman. As circunstâncias do incidente eram semelhantes em muitos aspectos ao caso com a professora, que ocorreu quase 15 anos depois. A diferença era apenas que a primeira vítima sobreviveu. Ela também frequentava a escola Forest Park. O jovem trabalhava como gerente do time de futebol na época. O incidente pôde ser atenuado. Por esse episódio, Clayton recebeu apenas liberdade condicional e uma multa. Infelizmente, na época ainda não existiam bancos de dados policiais com amostras de DNA, por isso ele não precisou fornecer material biológico. Foi exatamente por esse motivo que ele não foi identificado durante a investigação do incidente com a professora. Clayton mantinha um relacionamento com a amiga de Mary chamada Deanna Cole. Eles estavam juntos por 3 anos antes do incidente e planejavam seu casamento. A jovem o descrevia como uma pessoa agradável, mas obviamente não o conhecia muito bem. Faltavam menos de 3 meses para o casamento quando Diana soube de seu comportamento inadequado, da liberdade condicional e da multa, após o que ela quis romper o noivado. Mesmo assim, o habilidoso manipulador conseguiu convencê-la de que tudo era apenas um mal-entendido e que aquela mulher o havia caluniado. Clayton evitava esse assunto, mas criou uma história bastante plausível. Diana estava tão entusiasmada com a celebração iminente que acreditou em seu escolhido. O casal se casou apesar dos avisos dos parentes de Diana. Diana e Clayton viveram juntos por pouco mais de 11 anos e tiveram um filho. Segundo a mulher, seu marido mentia constantemente sobre dificuldades financeiras, que não lhe faltavam. Além disso, ela notou sua predileção doentia por algemas policiais e equipamentos especiais dos agentes da lei. Ele até transportava essas algemas no espelho retrovisor do seu carro. Na época do incidente com Mary, Diana já tinha terminado seu relacionamento com Clayton, mas lembrou-se de como ligou para seu ex-marido e, em lágrimas, contou-lhe o ocorrido. A mulher ficou chocada com sua reação indiferente. Ele simplesmente continuou a conversa como se nada tivesse acontecido e então encerrou a ligação. Agora ficava compreensível porque ele não mostrou compaixão. Provavelmente estava conectado a esse incidente. Neste momento, a pessoa de interesse para a investigação tinha 60 anos. Ele não morava mais em Beaumont, mas seus rastros levaram à pequena cidade de Reynoldsburg, no estado de Gaia, com cerca de 40 mil habitantes. Nesta época, Clayton ganhava vida como motorista de Uber. Os investigadores conseguiram determinar sua localização e coletar as informações necessárias. Agora era necessário obter material biológico para análise. A casa do principal suspeito foi colocada sob vigilância. Um policial local praticamente confiscou sua sacola com lixo doméstico, que foi então levada a um laboratório especializado. Aqui,
os especialistas descobriram vestígios em uma garrafa de cerveja. A comparação com os materiais do incidente com Mary Edwards mostrou uma correspondência quase completa. Agora, uma conversa com o suspeito estava por vir. Os principais investigadores viajaram para Gaia e elaboraram um plano astuto. Como Clayton trabalhava como taxista, decidiram convidá-lo para uma conversa sobre um suposto objeto perdido de um cliente. Em 29 de abril de 2021, sob este pretexto, conseguiram fazê-lo visitar a delegacia de polícia. O homem concordou voluntariamente em vir para falar sobre uma carteira perdida. Finalmente, 26 anos após o incidente com Mary, o suposto envolvido estava na sala de interrogatório. Aqui, os investigadores revelaram o verdadeiro propósito do encontro: a investigação do caso de Mary Edwards, de 1995. Isso, obviamente, chocou Clayton, mas ele tentou manter a calma e inicialmente até negou conhecê-la. Então, mostraram-lhe uma foto de casamento onde sua primeira esposa aparecia. Na imagem, Diana estava ao lado de Mary e sua irmã gêmea, que atuavam como damas de honra. Essas informações o ajudaram a se lembrar. Clayton confirmou que Mary realmente esteve em seu casamento em 1982, convidada por sua esposa. Desde os primeiros minutos da conversa, o homem começou a mostrar inquietação, e os investigadores rapidamente o encurralaram com uma série de perguntas. Após descobrir inconsistências, os investigadores decidiram pressionar seu ponto fraco, na esperança de obter uma confissão. O suspeito alegou nem mesmo ter sabido do incidente com Mary e nunca ter estado em sua casa. Nessas declarações, eles imediatamente notaram contradições, especialmente após as palavras de sua ex-esposa, que ligou para Clayton quando soube das notícias sobre o incidente com Mary. Apesar dos fatos, Clayton negou qualquer conexão com a vítima e, obviamente, usou isso como mecanismo de defesa. Ele também negou um relacionamento íntimo com ela, o que se revelou outra inverdade. Seus vestígios biológicos foram encontrados em objetos pessoais dela. Naturalmente, Clayton ficou confuso quando os oficiais perguntaram como seu DNA poderia ter chegado à roupa íntima de Mary e à sua cama. Quando Clayton foi finalmente encurralado, exigiu um advogado e encerrou a conversa com os investigadores. O homem foi preso. Simbolicamente, Clayton Foreman foi algemado com as mesmas algemas que foram encontradas em Mary Edwards em 1995. Em 12 de março de 2024, 29 anos haviam se passado desde o incidente com a professora. Presumia-se que não haveria dificuldades neste caso, já que a correspondência de DNA quase completa não deixava espaço para manobras ao advogado. Tentativas fracas de apelar para o longo tempo decorrido não trouxeram resultados. Clayton Foreman continuou obstinadamente em silêncio, não confessando seu envolvimento e recusando-se a testemunhar em sua defesa no tribunal. Para todos os envolvidos na investigação e aqueles que simpatizavam com Mary, este processo foi muito emocional. Sherla Point se preocupava que a família a odiasse por ajudar na prisão de Clayton. Sherla estava particularmente preocupada em preservar seu relacionamento com Diana, pois de fato ela havia separado o pai de seus pequenos. No entanto, encontrou compreensão e até preocupação com sua segurança antes das audiências iminentes. A própria Sherla considerava seu dever descobrir a verdade neste incidente a sangue frio, independentemente das possíveis consequências. Entre as principais testemunhas de acusação estava a irmã gêmea da protagonista desta história, que era espantosamente semelhante a ela. Ela descreveu com amargura como Clayton tirou dela a pessoa mais próxima em sua vida. Mesmo após 3 décadas, havia uma semelhança impressionante entre ela e a foto de Mary. Durante o processo judicial, especialistas em genealogia e genética desempenharam um papel crucial ao lado da acusação. Junto com outros especialistas do laboratório forense,
Eles explicaram aos jurados os métodos modernos de análise de DNA. Era necessário convencer os membros do júri da confiabilidade e precisão das técnicas de correspondência com parentes para identificar pessoas envolvidas. Atenção especial foi dada às mulheres que enfrentaram as ações desagradáveis de Clayton. Uma ex-funcionária foi a primeira a depor. Ela relatou a estranha predileção por atributos de agentes da lei que foi notada no local de trabalho do acusado. Como sua subordinada, encarregada de lidar com documentos, toda vez que abria a gaveta da escrivaninha de seu superior, descobria lá um par de algemas. A secretária ficava confusa, mas não se atrevia a perguntar sobre isso, considerando-o uma peculiaridade de Clayton. Não havia sinais alarmantes, embora a mulher não pudesse explicar exatamente o propósito das algemas no local de trabalho. A última companheira do acusado contou sobre a descoberta de muitas gravações impróprias com jovens. Quando ela o questionou sobre isso, Clayton respondeu impassivelmente que precisava delas para suas fantasias sobre atos inadequados. Mais tarde, ele explicou a situação como uma piada mal sucedida, e o incidente não teve outras consequências. Nos anos seguintes, não foram observadas tendências semelhantes nele. No julgamento, apareceu uma jovem mulher que foi afetada pelas ações de Clayton pouco antes de seu casamento. Diana estava presente na audiência, apoiando essa acusação e acreditando na culpa de seu ex-marido. Lá, ela ouviu pela primeira vez o relato da vítima e reconheceu a verdadeira natureza de Clayton. No entanto, ela observou que durante os 11 anos de vida em comum, ele não havia demonstrado comportamento semelhante em relação a ela. Ele tinha preferências especiais na área íntima, incluindo o uso de algemas, porém não ultrapassou os limites permitidos nas relações familiares. Durante o julgamento, a primeira pessoa afetada pelas ações de Clayton falou, descrevendo o ocorrido em detalhes. Ela tinha 19 anos quando o incidente aconteceu. Alguns meses antes do casamento de Clayton com Diana, ela estava voltando para casa tarde da noite em uma estrada rural e ficou presa com seu veículo. Inesperadamente, um carro parou ao lado dela, do qual saiu um homem que se apresentou como funcionário das forças policiais. Ele ofereceu ajuda, e a jovem concordou, já que não via outra saída. O malfeitor aproveitou o momento quando ela saiu do veículo. Ele restringiu seus movimentos, tirou um objeto pontiagudo e ameaçou com graves consequências em caso de resistência. A jovem foi tomada pelo horror. Após o incidente, Clayton inesperadamente mudou seu comportamento e até a levou para casa. Nisso, pediu a ela que não se preocupasse e tentou acalmá-la. Ele disse que lamentava o ocorrido e alegou não querer causar dano. Esta mudança abrupta de humor pareceu estranha e assustadora em comparação com o comportamento agressivo que ele havia demonstrado alguns minutos antes. A vítima registrou queixa junto às autoridades policiais, mas temia possíveis consequências. No tribunal, ela disse que não guardava rancor do agressor e que o havia perdoado. A jovem não queria prejudicar Clayton, pois acreditava que ele estava sinceramente arrependido e não violaria mais a lei. Foi exatamente por isso que ele recebeu uma sentença tão branda. Agora a primeira vítima se culpava, pois se ele tivesse sido preso, isso poderia ter evitado o incidente com a professora. Além dela, outra mulher que se tornou vítima do acusado também testemunhou no processo. Por medo, ela não havia procurado as autoridades anteriormente. A mulher revelou-se uma antiga conhecida de escola de Diana Cool. Segundo suas palavras, Clayton a atacou em uma noite comum. O incidente ocorreu em 1986, quando ela morava sozinha. A jovem era amiga de Diana, por isso, ocasionalmente também convivia com Clayton. Ele sempre parecia uma pessoa normal, até revelar sua verdadeira natureza. Uma noite, ele foi à casa dela, falou sobre dificuldades financeiras e problemas conjugais. Clayton parecia convincente e disse que precisava de alguém que o ouvisse sem julgamento e compreendesse. A jovem acreditou nele e o deixou entrar no apartamento.
Assim que ela se virou, ele atacou, colocou uma arma na parte de trás de sua cabeça, ameaçou-a e a forçou à intimidade contra sua vontade. Nisso, ele também usou algemas. Depois de tudo, segundo o depoimento da vítima, Clayton ficou estranhamente mais brando e pediu perdão. Então ele simplesmente foi embora e pediu para ela não ir à polícia. A conhecida de Diana não teve coragem de denunciar, e mais tarde Clayton cortou completamente o contato com ela. Parece que a professora, ao contrário de outras vítimas, tentou resistir ao perpetrador que colocou suas ameaças em prática. Os depoimentos das testemunhas de acusação foram apresentados ao longo de 7 dias. A defesa não apresentou nenhuma testemunha. O advogado alegou que, embora Clayton pudesse ter violado os limites pessoais das mulheres, não havia provas convincentes de seu envolvimento no incidente mais grave. Provavelmente, ele simplesmente não tinha outras estratégias de defesa disponíveis. Os depoimentos confirmaram todos os incidentes anteriores com outras mulheres. Clayton realmente não mostrou agressão ou crueldade em relação às suas esposas, com exceção de uma predileção especial por algemas. O defensor insistiu que, apesar de todos os depoimentos, o envolvimento de Clayton no incidente com Mary Edwards não podia ser provado, além de uma dúvida razoável. Após ouvir as alegações finais, os jurados se retiraram para deliberar. Eles precisaram de apenas 1 hora para sua decisão, já que os argumentos da promotoria soavam mais convincentes desde o início. Clayton Foreman foi considerado culpado e posteriormente sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Segundo os jurados, mesmo sem os depoimentos das mulheres afetadas, estavam convencidos da culpa do acusado. Quando os investigadores e geneticistas falaram sobre a correspondência quase completa do DNA com as amostras de Clayton Foreman, todas as dúvidas desapareceram para a maioria dos jurados. Os especialistas forneceram uma explicação tão detalhada dos princípios dos métodos modernos de investigação que suas palavras soavam irrefutáveis. O próprio acusado negou até o fim seu envolvimento nos eventos, apesar de todas as evidências. Naturalmente, diante disso, ele não revelou detalhes sobre seu ato repreensível. No entanto, questões ainda mais perturbadoras permaneceram em aberto. Por muitos anos, Clayton conseguiu magistralmente esconder sua verdadeira natureza de seu ambiente, até mesmo das companheiras com quem compartilhava seu lar. A maioria das pessoas de seu círculo de conhecidos nem sequer suspeitava de sua inclinação para atos inadmissíveis. Nesse contexto, as autoridades investigativas suspeitavam de seu envolvimento em um número muito maior de incidentes não resolvidos. Clayton Foreman cumpre sua pena em uma instituição penitenciária estadual. A possibilidade de liberdade condicional só se apresentará a ele no ano de 2061, se ele viver até lá. Nesse momento, teria que ter 101 anos de idade. Jovens muitas vezes não imaginam como uma pequena decisão pode influenciar todo o seu destino futuro. Na busca por emoções, podem se encontrar em circunstâncias difíceis, cujas consequências ninguém poderia prever antecipadamente. A história desta jovem é um exemplo claro de como é importante manter-se cauteloso, mesmo em circunstâncias aparentemente comuns. Na madrugada de 12 de fevereiro de 2018, por volta das 3h15, o Serviço de Emergência 911 do Condado de Alameda, na Califórnia, recebeu uma ligação alarmante. Uma testemunha agitada relatou ter descoberto uma jovem ferida à beira da estrada deserta Tesla Road, nas colinas de Livermore. Esta estrada era uma típica via rural de 2 pistas, onde mesmo durante o dia não circulavam muitos carros, muito menos à noite. Um grupo de trabalhadores estava a caminho da cidade vizinha para o turno da noite naquele momento. Enquanto dirigiam pela estrada abandonada, notaram algo incomum à beira da estrada. Inicialmente, pensaram que poderia ser um animal ferido, mas quando viram o movimento, decidiram parar e verificar. Ao se aproximarem,
reconheceram com horror que uma jovem estava deitada diante deles. Seu estado era tão grave que eles nem conseguiam identificar a cor de seu cabelo. Embora a jovem estivesse consciente, era óbvio que precisava urgentemente de assistência médica. A situação foi complicada pela falta de sinal de celular naquela área, e o tempo estava contra eles. O motorista teve que deixar seu parceiro com a ferida e partir rapidamente em busca de uma área com cobertura de rede móvel. Richard, que ficou com a jovem, tentou manter conversa com ela. Ele a cobriu com um cobertor e tentou de todas as maneiras possíveis mantê-la consciente, pois compreendia a gravidade da situação. Cada minuto contava. Richard continuou conversando com ela e tentando animá-la. Os socorristas que chegaram avaliaram imediatamente a situação e optaram pelo transporte urgente da ferida por helicóptero, já que outras opções eram muito arriscadas. O estado da jovem era crítico. Apesar da evacuação de emergência por transporte aéreo e todos os esforços dos médicos, ela não pôde ser salva. O exame médico revelou múltiplas lesões, especialmente na região do pescoço. A história de Lisette Cuesta, uma jovem da Califórnia, começa em San José, onde ela nasceu em 21 de outubro de 1998. Como a mais velha da família, sempre se destacou por sua personalidade vibrante e alegria de viver. Lisette era apaixonada por skateboarding, praticava esportes ativamente e atraía atenção por sua beleza natural. Após sua formatura em 2016, começou a estudar na faculdade e sonhava com sua futura carreira. Ela nunca esquecia seus amigos e sempre encontrava tempo para socializar e se divertir. Sua energia era contagiante. Onde quer que Lisette aparecesse, ela imediatamente se tornava a alma da festa. Buscando mudança e uma vida tranquila, Lisette decidiu, junto com seu pai, mudar-se para a pequena cidade de Tracy, situada a aproximadamente 1 hora de distância da casa de seus pais. Eles rapidamente se estabeleceram no novo local, alugaram um apartamento e a jovem imediatamente encontrou um emprego em uma empresa privada. Apesar da mudança, Lisette manteve contato próximo com a família. Ela frequentemente visitava sua mãe no rancho da família, onde gostava de passar tempo e andar a cavalo. O pai lembrou-se do último encontro deles na véspera do incidente. Sua filha estava alegre e positiva como sempre, sem sinais de quaisquer problemas. Segundo o pai, Lisette era uma jovem excepcionalmente corajosa e determinada. Ela fazia planos para o futuro e sonhava em formar sua própria família. Sua determinação foi demonstrada não apenas na decisão corajosa de começar uma nova vida em outra cidade, mas também nos eventos subsequentes, quando ela demonstrou incrível força de caráter. As pessoas ao seu redor descreviam Lisette como incrivelmente bondosa e positiva. Parecia que ela não tinha inimigos. Encontrava facilmente uma linguagem comum com todos. Foi graças à extraordinária força de caráter desta jovem delicada que os investigadores conseguiram encontrar a pessoa que cometeu este lamentável ato. Os tristes acontecimentos que ocorreram com Lisette foram inesperados para todos que a conheciam. Ela permaneceu uma lutadora até o último momento, mas as circunstâncias se desenvolveram de maneira diferente. Em uma pequena empresa trabalhavam 3 pessoas: a proprietária de 25 anos, Melissa Leonardo, seu noivo, Daniel Gross, de 19 anos, e sua funcionária, Lisette. Melissa estava esperando um filho de Daniel quando começou a se desenvolver um relacionamento especial entre ele e Lisette. O contato entre os colegas gradualmente cresceu para algo maior, embora Lisette soubesse da condição de Melissa. Daniel, que não queria se separar de nenhuma das 2 mulheres, propôs uma solução incomum: estar juntos os 3. Melissa inicialmente rejeitou esta ideia, considerando-a inadequada para uma futura família com um bebê. No entanto, após muita persuasão, ela concordou em experimentar este formato de relacionamento. Nessa época, a mãe de Daniel estava morando com um jovem casal.
Quando soube da situação, expressou sérias preocupações e pediu ao filho que tomasse uma decisão. A mulher alertou que tais experimentos poderiam terminar mal. Mas Daniel insistiu em sua posição e pediu à mãe que não interferisse. Com o tempo, a mãe de Daniel conheceu Lisette e desenvolveu simpatia por ela. Mais tarde, em conversa com os investigadores, a mulher apontou Melissa como a possível iniciadora do incidente, pois esta tinha uma atitude extremamente negativa em relação à sua rival. Uma semana antes, a mãe de Daniel havia acidentalmente ouvido Melissa discutindo planos relacionados a Lisette. Embora externamente a futura mãe tivesse concordado com o relacionamento não convencional, internamente ela sentia fortes tensões. Quando a mãe de Daniel se aproximou dos investigadores, sua consciência a atormentava. Ela acreditava que notificar a polícia a tempo poderia ter evitado o que aconteceu com Lisette. Infelizmente, na época, ela não podia prever as consequências. Embora Melissa estivesse esperando seu neto, a mulher sentiu a obrigação moral de compartilhar suas observações. Desde o início, ela não aprovava-se a escolha de seu filho por Melissa e considerava Lisette uma parceira melhor para ele. Em sua opinião, o complicado relacionamento a três havia saído de controle. Os investigadores já possuíam informações sobre as pessoas envolvidas. Lisette já as havia identificado. 10 horas após encontrar a jovem na estrada, às 13h15, os investigadores chegaram à casa onde Daniel, Melissa e sua mãe moravam, localizada a aproximadamente 50 quilômetros do local do crime. A operação de prisão se desenrolou como um verdadeiro filme de ação. Uma unidade de elite das autoridades policiais cercou uma casa particular onde se encontrava um jovem casal. Um dos agentes chegou a tomar posição em uma casa na árvore na propriedade vizinha, de onde tinha uma excelente visão de toda a área. Os moradores das casas vizinhas foram solicitados a deixar temporariamente suas residências, mas puderam observar os acontecimentos a uma distância segura. Daniel e sua mãe notaram a atividade incomum pela janela. Apesar da situação tensa, eles tentaram manter a calma. Logo, os agentes pediram à mãe do jovem que saísse da casa. Depois disso, começaram as negociações com as pessoas que estavam dentro, às quais foi oferecida a oportunidade de sair voluntariamente. Os residentes da vizinhança ficaram impressionados com os eventos. Nos 3 anos de sua estadia, o casal mal tinha contato com os vizinhos e se mantinha isolado. Naturalmente, uma operação de prisão tão grande levou a muitas especulações entre os moradores. Os vizinhos só puderam relatar que o jovem não havia concluído a escola local e sua companheira havia recebido seu diploma em outra instituição educacional nas proximidades. Ninguém conhecia mais detalhes. Alguns expressaram suspeitas sobre o envolvimento do casal na distribuição de substâncias proibidas. A base para tais suspeitas era o fluxo constante de estranhos que apareciam regularmente na casa. A versão de tráfico provou ser falsa. A verificação não confirmou isso. Os suspeitos saíram da casa em roupas domésticas. Foram encontrados durante seu período de descanso após o incidente. Em seguida, aconteceu uma conversa com representantes das autoridades policiais. A investigação avançava lentamente. Os jovens estavam hesitantes em contato com os investigadores. Após longas conversas, Daniel finalmente decidiu contar sua versão dos eventos, embora com muitas reservas. Segundo suas palavras, Lisette se juntou a ele e Melissa no carro naquela noite. O grupo decidiu dar uma volta, divertindo-se com substâncias proibidas e várias bebidas. Melissa estava ao volante e no banco traseiro estava seu noivo, com Lisette. A noite tomou um rumo romântico. Daniel alegou que todos os envolvidos tinham visões livres sobre relacionamentos e, portanto, consideraram o acontecimento aceitável. O jovem contou como usou uma corda amarela para amarrar Lisette e insistiu que era uma brincadeira de papéis mútua. Infelizmente, a voluntariedade do acontecimento não pôde mais ser confirmada.
Os eventos subsequentes na narrativa de Daniel tornaram-se cada vez mais nebulosos. Eles entraram na rua solitária Coral Hollow. De acordo com a versão do jovem, Lisette de repente mostrou comportamento agressivo. Ele alegou ter agido por medo, sabendo que ela possuía um objeto pontiagudo para autodefesa, que ele mesmo lhe havia dado para passeios seguros de skate. Daniel se envolveu em contradições sobre as razões do conflito. Nele não havia sinais de resistência, o que questionava a versão de legítima defesa. Finalmente, ele mudou a história e alegou que Lisette o havia acertado com o cotovelo, provocando nele uma reação incontrolável. Desenvolveu-se uma briga, durante a qual ele usou violência. Melissa permaneceu ao volante o tempo todo e manteve uma estranha calma. Os investigadores descobriram múltiplas lesões, o que contradizia claramente a versão de legítima defesa. Daniel enfatizou a não participação de sua amante grávida no incidente. Quando o casal percebeu a gravidade da situação, por medo de problemas legais durante a gravidez, abandonaram Lisette à beira da estrada. Apesar do clima californiano, as noites de fevereiro eram bastante frias. No local do crime, foi descoberto um longo rastro. Lisette havia percorrido cerca de 100 metros em busca de ajuda. A polícia, seguindo este caminho, encontrou aquela corda amarela mencionada no depoimento de Daniel. Nestes minutos dramáticos, Lisette, enquanto ainda podia falar, compartilhou sua história. O mais difícil para ela não foi apenas a provação vivida, mas também as longas tentativas de encontrar ajuda na estrada solitária. Quando os faróis de um carro que se aproximava apareceram à distância, ela tentou chamar a atenção do motorista. No volante estava uma mulher idosa que, provavelmente por medo, passou direto. Mas Lisette não perdeu a esperança de que a motorista pelo menos relataria o incidente. E assim aconteceu. A mulher ligou para os serviços de emergência. Logo apareceu um carro com 2 homens. Um deles, Richard, ficou com Lisette, enquanto seu companheiro partiu para encontrar um sinal estável de rádio. O destino ainda lhe trouxe pessoas compassivas que estavam dispostas a ajudar. A notícia do incidente chocou os pais de Lisette e todos os seus conhecidos. Eles estavam gratos aos passantes que não permaneceram indiferentes, chamaram ajuda e estiveram com ela nesses momentos difíceis. Por mais de 1 hora, Lisette aguentou e conseguiu relatar o ocorrido às testemunhas e ao pessoal médico que tentavam ajudá-la com todas as forças. Que ela tenha resistido tanto tempo após o ocorrido parecia um verdadeiro milagre. A situação foi agravada pelo fato de não terem encontrado nem documentos nem telefone com ela. Seus parentes, que viviam em outra cidade, não teriam dado o alarme imediatamente. Isso poderia ter dificultado muito as investigações, e os perpetradores teriam passado despercebidos. Em sua condição, Lisette não pôde descrever detalhadamente todos os pormenores do ocorrido. Permaneceu pouco claro qual papel cada perpetrador desempenhou. O helicóptero de resgate chegou ao local. Lisette foi levada a um centro médico. Infelizmente, apesar de todos os esforços dos médicos, ela faleceu às 4h30 da manhã. Lisette Cuesta era muito jovem, apenas 19 anos. Após sua prisão, Melissa recusou-se a cooperar com as autoridades e evitou dar qualquer resposta. Daniel também falou relutantemente com os investigadores, mas gradualmente conseguiram fazê-lo falar, e ele compartilhou informações importantes. Embora a polícia duvidasse da veracidade de sua história, o jovem finalmente confessou seu envolvimento no incidente. Isso despertou enorme interesse da mídia. Jornalistas não deram paz nem às famílias nem à polícia. Alguns repórteres até tentaram invadir a delegacia para participar da conversa com o jovem. Naturalmente, isso lhes foi negado. Isso levou a muitas especulações. A atenção indesejada dos estranhos causou preocupações adicionais para a família Cuesta, embora a prisão dos verdadeiros autores fosse óbvia. O envolvimento de Melissa, que defendia Daniel tão enfaticamente, permaneceu incerto.
A intencionalidade das ações também precisava ser estabelecida. Os investigadores assumiram, com razão, que a natureza e o número de lesões indicavam claramente isso. Os investigadores suspeitavam que a viagem havia sido planejada com antecedência. Os perpetradores tinham intenções maliciosas desde o início e atraíram a jovem para um local isolado. Diante desse contexto, a versão do jovem sobre a amarração voluntária parecia implausível. Daniel inicialmente tentou apresentar tudo como legítima defesa ou acidente, mas os investigadores suspeitavam que ele havia atraído Lisette deliberadamente para uma armadilha. A amarração foi considerada coerção, que levou a consequências trágicas. Mas por mais que os investigadores se esforçassem, o jovem negou qualquer planejamento prévio. Em vez disso, o suspeito insistiu que não conseguia explicar suas ações. Ele descreveu o ocorrido como um momento de confusão, após o qual perdeu o controle. Daniel falava constantemente de arrependimento e autocondenação pelo ocorrido. Ele queria se desculpar com os parentes de Lisette, mas hesitou por muito tempo, pois não tinha certeza da disposição deles em aceitar suas desculpas. E foi exatamente isso que aconteceu. Era óbvio que o suspeito não estava sendo sincero, mas ele se manteve firme em sua última versão. Melissa permaneceu em silêncio e negou qualquer envolvimento no incidente. Daniel não era sincero. Simplesmente evitava algumas perguntas da polícia, especialmente quando se tratava das razões. A história sobre a cotovelada da jovem amarrada soava implausível e dificilmente poderia ter provocado tal reação. O próprio Daniel explicou sua perda de controle pelo uso de substâncias proibidas naquela noite. Na tentativa de entender a personalidade de Daniel, os investigadores recorreram a Melissa, mas ela continuou recusando-se a cooperar. Então encontraram a ex-namorada de Daniel, Jacqueline, que criava um filho de 1 ano do suspeito. Segundo ela, Daniel ocasionalmente mostrava um lado assustador de seu caráter. Nesses momentos, ele mal conseguia se controlar. No entanto, mesmo sua ex-parceira duvidava que uma cotovelada insignificante pudesse desencadear uma reação tão desproporcional. Até este incidente, ele nunca havia sido responsabilizado por ações ilegais. Seu histórico era impecável. Daniel continuava insistindo em sua inocência e alegava estar se defendendo. No entanto, a natureza do incidente levantou dúvidas sobre sua versão. As ações foram muito mais intensas do que o necessário para a autodefesa. Essa persistência apenas intensificou a desconfiança em suas palavras. Em uma entrevista à mídia, Jacqueline expressou seu choque ao perceber a verdadeira natureza da pessoa com quem compartilhou sua vida e que estava tão próxima de seu filho. Apesar da confissão de seu ex-parceiro, ela acreditava que Daniel não poderia ter sido o iniciador do ocorrido. Ela conhecia Melissa e a descreveu como uma manipuladora habilidosa que tinha seu noivo completamente sob controle. E seu incomum relacionamento a 3 levou a um fim trágico. A situação levantou muitas questões. Por que Melissa dirigiu para um lugar deserto? Por que, após o incidente, ela não foi à polícia, mas simplesmente foi dormir? Sua calma parecia antinatural, como se o ocorrido fosse comum para ela. A mãe do jovem entrou na discussão. Ela deixou claro que não defenderia seu filho caso seu envolvimento fosse confirmado. No entanto, estava convencida de que o caráter de Daniel não se encaixava em tal comportamento. Ele nunca havia demonstrado tal agressão antes. A mulher suspeitava que a noiva possivelmente usava certas substâncias para influenciar a consciência de seu filho. Talvez Melissa tenha colocado algo em sua bebida, fazendo com que ele perdesse o controle e se subordinasse completamente à vontade dela. A mãe de Daniel compartilhou uma observação. Alguns dias antes do incidente, notou um comportamento estranho de Melissa. A jovem estava furiosa, falando constantemente de forma muito negativa sobre Lisette e até expressando desejos malignos em relação a ela. Daniel permaneceu calmo e tentou acalmar sua noiva. Segundo a mãe,
Ela observou como a nora rapidamente assumiu o controle sobre todos os aspectos da vida de seu filho. O jovem estava sob influência. Apenas alguns meses após o início do relacionamento, Melissa já monitorava cada passo dele. Esse comportamento controlador criou tensão entre o jovem casal e sua mãe. Ao examinar os telefones celulares e computadores dos suspeitos, os investigadores não encontraram informações significativas. Provavelmente, eles discutiam seus planos em encontros pessoais. Entretanto, a análise dos dados de localização revelou um detalhe interessante. O grupo realmente passou a noite na cidade, mas após a meia-noite, inesperadamente mudou sua rota habitual. A viagem para uma área deserta parecia incomum para seu comportamento normal, o que os investigadores consideraram como um sinal adicional de ações planejadas com antecedência. Os investigadores possuíam provas contundentes contra este casal. A mais importante delas era o relato de Lisette, que ela havia confiado a várias testemunhas. Embora diferentes pessoas tenham transmitido a mesma história, as autoridades policiais não conseguiram documentar oficialmente o depoimento da jovem. No tribunal, tais testemunhos, apesar de sua consistência, poderiam ser contestados. Era necessário encontrar provas irrefutáveis que confirmassem as declarações de Lisette sobre as ações de Daniel e Melissa. A busca na casa do casal trouxe resultados. Os investigadores encontraram numerosas evidências materiais que os ligavam ao incidente. Na garagem e no carro do casal foi encontrada uma corda, idêntica àquela cujo fragmento permaneceu no local do crime, onde começava o rastro de Lisette. No interior do veículo onde tudo aconteceu, restaram vestígios de Lisette Cuesta. Neste ponto, a busca por provas foi concluída, o que permitiu uma acusação, mas inicialmente apenas contra Daniel. O objeto encontrado, que foi usado contra a jovem, tinha apenas as impressões digitais do rapaz. Melissa deixou vestígios exclusivamente no volante do carro. Formalmente, ela não tinha conexão direta com o incidente. No entanto, muitos fatos indicavam que foi justamente ela quem pressionou seu companheiro a realizar essas ações e quem conduziu a situação. No tribunal, as famílias dos acusados e de Lisette estavam em lados opostos, embora a distância entre eles fosse pequena. A atmosfera ficava mais tensa a cada minuto. Quando Daniel foi trazido, um dos parentes de Lisette não conseguiu se conter e começou a gritar palavras de raiva. Com o aparecimento de Melissa, a tia de Lisette expressou emocionalmente que este casal não tinha chance de escapar da responsabilidade. A tensão aumentava, mas a situação pôde ser mantida sob controle. Uma reviravolta inesperada foi trazida pelo advogado de Daniel quando anunciou que seu cliente estava pronto para admitir sua culpa em todas as acusações com circunstâncias agravantes. A defesa pediu para remover temporariamente os representantes da mídia da sala. Após uma breve pausa, as audiências foram retomadas, os jornalistas foram readmitidos ao processo. A confissão do acusado foi inesperada para todos os presentes. A família de Lisette se preparava para um longo processo judicial. Embora Daniel tenha reconhecido sua responsabilidade, permaneciam importantes nuances jurídicas que precisavam ser esclarecidas. De acordo com a legislação estadual, estava prevista uma audiência especial para determinar o grau de gravidade do crime. Para uma ofensa de segundo grau, estavam previstos 16 anos até perpétua. Para um crime de primeiro grau, a partir de 26 anos. Inesperadamente para todos, o jovem admitiu o nível máximo de culpa. Notavelmente, o acusado recusou acordos com os investigadores. Ele explicou sua decisão pelo desejo de aliviar o sofrimento da família de Lisette, para que não tivessem que passar por julgamentos desgastantes. Seu arrependimento parecia sincero. O passado, no entanto, não podia ser mudado. Daniel foi condenado à prisão perpétua e Melissa permaneceu sob custódia. A jovem,
que nunca antes havia tido problemas com o sistema legal, sofria particularmente com sua situação. Ela continuava a insistir que não esteve envolvida no planejamento e organização do incidente. Para sua sorte, Daniel confirmou suas palavras e garantiu que sua noiva não esteve envolvida no incidente. Mas apesar de apresentações emocionais, a promotoria buscava provas de seu envolvimento. Afinal, a própria Lisette havia nomeado ambos os participantes. O processo se arrastava. O defensor insistia na libertação de sua cliente, apontando para sua gravidez e o risco de complicações devido ao estresse. No final, funcionou. Ela foi colocada em prisão domiciliar até o julgamento. As investigações duraram 5 anos. Melissa, agora com 30 anos, compareceu ao tribunal e foi considerada cúmplice. O advogado de Daniel, agora com 24 anos, trabalhou durante todo esse tempo para obter uma revisão do caso. A defesa conseguiu um sucesso. As ações do jovem foram associadas a um transtorno mental que causa alucinações. Melissa foi reconhecida como a iniciadora do evento. Segundo a versão da defesa, ela usou preparados proibidos para induzir alucinações em seu namorado. Ciente de seu estado instável, a jovem intencionalmente agravou a situação com medicamentos. Ambos foram condenados a 15 anos. Daniel recebeu 1 ano adicional pelo uso de um objeto perigoso como circunstância agravante. Os parentes de Lisette consideraram a sentença muito branda, mas acreditavam que a justiça havia prevalecido, especialmente considerando o fato de que Melissa não escapou de sua responsabilidade. Isso foi possível graças à determinação de Lisette, que ajudou a revelar a verdade. Sasha Poroshnikov desapareceu no dia 4 de março de 2020 a caminho da escola. Centenas de voluntários de Astrakhan participaram da busca, inspecionando porões, edifícios abandonados e túneis subterrâneos de serviços públicos. O jovem estudante do 7º ano não pôde ser encontrado por 4 meses, embora relatos de encontros com ele em diferentes partes da cidade aparecessem regularmente na internet. Quando alguém tentava se aproximar dele, ele desaparecia. À primeira vista, tinha-se a impressão de que o menino havia saído de casa por vontade própria. No entanto, a realidade provou ser muito mais sombria do que se poderia imaginar. Galina Morozova nasceu em 25 de dezembro de 1963 em Astrakhan, em uma família abastada. A jovem comunicativa e enérgica demonstrou sucesso nos estudos e posteriormente foi admitida na Escola Técnica de Finanças e Crédito de Astrakhan. Após sua formação em atividade bancária, começou a trabalhar na filial local do Banco Estatal da URSS, onde permaneceu até o colapso da União Soviética. Aproximadamente na mesma época em que Galina concluiu sua formação na escola técnica, ela uniu sua vida à de Vladimir Poroshnikov, um empresário quase uma década mais velho. Segundo conhecidos do casal, seu relacionamento poderia ser comparado a histórias românticas de filmes. Uma família modelo, que vivia em perfeita harmonia. Pais atenciosos e carinhosos. Nunca houve conflitos entre eles. Ambos eram pessoas educadas e inteligentes. Em 1984, tiveram um filho chamado Denis. Mais tarde, a família cresceu com mais um menino e uma menina. Como a própria Galina lembrava, ela realmente teve sorte com os filhos. Todos cresceram inteligentes e bem educados, cumprindo plenamente as esperanças de seus pais. Infelizmente, aconteceu que o segundo filho de Vladimir e Galina deixou este mundo. A causa exata não é mencionada, embora algumas fontes falem de circunstâncias imprevistas. De qualquer forma, a família encontrou forças para superar esta página triste e voltar à vida normal. Nos anos da perestroika, Galina mudou de emprego várias vezes até começar a trabalhar na autoridade fiscal em meados dos anos 90. Lá, ela progrediu profissionalmente para se tornar chefe de departamento.
Paralelamente à sua ocupação principal, a mulher concluiu um curso por correspondência na Universidade de Finanças. Após receber seu diploma, Galina decidiu deixar o serviço público e tornou-se administradora de falências. Além disso, oferecia serviços de auditoria para empresas privadas. No ano de 2006, Galina soube inesperadamente de sua interessante condição. Nessa época, ela tinha cerca de 44 anos e Vladimir mais de 50. Apesar da idade, o casal decidiu continuar com a gravidez. Em 2007, nasceu Alexander. O menino, como seus irmãos mais velhos, também demonstrou sucesso nos estudos. Ele praticava esportes, tornou-se campeão do Distrito Federal Sul em Taekwondo e também frequentava uma escola de música, onde ganhou prêmios em competições infantis de piano. Em 2019, Alexander ingressou no Corpo de Cadetes Cossacos na região de Astrakhan. Nessa época, Galina começou a se envolver ativamente na política. Ela levava uma vida pública intensa e tomava iniciativas em várias questões, desde a organização da ordem nas ruas até a proteção dos direitos eleitorais dos cidadãos. Em 2016, juntou-se ao partido Rússia Justa, onde rapidamente ganhou o respeito de seus colegas. Sua energia chamou a atenção do deputado da Duma Estatal Oleg Shen, que lhe ofereceu a posição de sua assistente para a região de Astrakhan. Logo, Galina obteve um lugar no Conselho de Especialistas junto ao governador para o desenvolvimento do programa socioeconômico da região, depois juntou-se à comissão para a implementação do projeto Ambiente Urbano Confortável e assumiu outros cargos públicos. Para a mulher ambiciosa, no entanto, isso não parecia suficiente. Em 2018, ela anunciou aos seus colegas de partido seu desejo de apresentar sua candidatura ao cargo de prefeita da cidade. Sua declaração não foi levada a sério e, como esperado, essa iniciativa não se desenvolveu. No ano seguinte, 2019, Galina estabeleceu um objetivo ainda mais audacioso. Decidiu concorrer ao cargo de governadora da região de Astrakhan. Quando sua iniciativa não encontrou apoio, ela causou um conflito ruidoso e anunciou sua saída do partido. Depois de deixar a Rússia Justa, Galina Morozova juntou-se ao movimento por um novo socialismo. Galina mergulhou novamente em seu trabalho. Frequentava reuniões, dava palestras e recolhia assinaturas. Ela sonhava em se tornar membro do conselho em um futuro partido. Enquanto se afundava em suas ambições de carreira, não percebeu como sua família passou para segundo plano. Os filhos mais velhos já viviam independentemente e não precisavam mais de cuidados constantes. No entanto, ela ainda tinha Alexander. Galina presumiu que ele continuava sendo o jovem exemplar que conseguia tocar piano, praticar esportes e frequentar a escola de cadetes. A realidade era bem diferente. Como se descobriu mais tarde, no final de 2019, Alexander havia estabelecido contato com um grupo de jovens de famílias problemáticas. Logo se tornaram amigos, e a vida do jovem cadete rapidamente mudou para pior. Infelizmente, Galina e Vladimir não perceberam imediatamente que seu filho começou a faltar às aulas e a se envolver com substâncias duvidosas. Eles só descobriram isso na primavera de 2019. Sasha praticamente parou de voltar para casa e começou a andar com um grupo estranho. Seus interesses se limitavam à sua mobilete e à música, informou uma conhecida da família. Os pais tentaram colocar o filho no caminho certo. Alexander não queria romper o contato com seus novos amigos nem resolver seus problemas de dependência. No dia 4 de março de 2020, o jovem saiu para a aula. Naqueles dias, seu pai estava no hospital e a mãe planejava comparecer a uma reunião e passar na loja. Quando voltou para casa por volta das 7 horas da noite, a mulher esperava ver seu filho lá, mas não havia ninguém em casa. O telefone celular do jovem não respondia e ele não reagia às mensagens no aplicativo. Liguei para todos os parentes. Ninguém o tinha visto ou sabia onde ele estava.
Sentei-me no quarto dele e esperei. Não conseguia dormir. Ele só apareceu ao amanhecer. Perguntei: como devo entender isso? Onde você estava? Ele começou a ser rude e insolente. Fiquei muito zangada. Esperei até ele adormecer, peguei um equipamento esportivo e fui até a cama, contou Galina posteriormente aos investigadores. Após o incidente, a mãe tentou ajudar seu filho, mas era tarde demais. Se Galina tivesse chamado imediatamente a polícia, o ocorrido poderia ter sido considerado como um ato cometido em estado de forte excitação emocional. No entanto, suas ações subsequentes demonstram um cálculo frio. A mulher decidiu que chamar os serviços de emergência destruiria sua carreira política. Por isso, resolveu esconder os rastros e criar a impressão de que o filho havia desaparecido. Levei Sasha para o carro e de manhã fui até Dennis, meu filho mais velho. Ele tem uma casa particular com um grande porão inacabado. Eu tenho as chaves. Enquanto ele estava no trabalho, eu entrei, cavei um buraco, depois preparei a mistura de concreto. Os sacos haviam sobrado da renovação. Vi algo assim em um filme, confessou Galina. A mulher jogou o equipamento esportivo e o telefone do filho no rio. Galina afirmava que Dennis não sabia nada sobre o local secreto no porão de sua casa, que ela utilizava. O filho mais velho raramente descia lá, e a mulher guardava neste espaço suas conservas caseiras da Dasha. Ela não contou nada sobre o incidente ao marido e a outros membros da família, mencionando apenas que Sasha estava atrasado depois das aulas. Como isso já havia acontecido antes, ninguém ficou imediatamente preocupado e não se apressou em contactar as autoridades policiais na esperança de que Sasha aparecesse logo. Somente no dia seguinte, em 6 de março, Vladimir e Galina registraram oficialmente uma pessoa desaparecida. A informação espalhou-se instantaneamente por toda Astrakhan. Até o anoitecer já havia centenas de representantes da polícia, voluntários e serviços de resgate envolvidos na operação de busca. É notável que Galina demonstrasse uma incrível desenvoltura ao esconder a verdadeira situação. Ela se comunicava regularmente com jornalistas locais e relatava supostos encontros com Sasha em várias partes da cidade. Há um jovem, com aproximadamente 19 anos. A duração exata do relacionamento dele com Sasha não posso precisar, mas durou mais de 2 meses. Temos uma gravação de vídeo onde nosso garoto está saindo de patinete de funcionários. Reconhecemos ele pela figura. Alguns meninos dizem que o viram pedindo trocados perto do shopping. Voluntários já foram enviados para lá, contou Galina aos jornalistas. No entanto, foi exatamente essa fantasia excessiva que acabou sendo a ruína de Galina. A mãe aparecia com muita frequência diante das câmeras, que foram analisadas por representantes da lei. Foi precisamente isso que despertou suspeitas sobre a fracassada candidata a governadora. Enquanto os investigadores começavam a coletar informações sobre Galina, ela continuava a interpretar a figura parental devastada pela tristeza. A mulher até implorou aos policiais que encontrassem seu filho e o detivessem por todos os meios, alegando que Sasha estava completamente fora de controle. Ao mesmo tempo em que enganava a polícia, Galina não esqueceu suas ambições políticas. Ela promovia ativamente as ideias do novo socialismo e até usava a situação do desaparecimento do próprio filho para isso. Cheguei a uma importante conclusão. Por mais que os pais cerquem seu filho de cuidados, a sociedade pode mudar qualquer um em poucos meses. Qualquer um poderia estar no meu lugar. Meu caso me fez pensar: o que posso fazer para evitar que outros repitam os erros do meu caçula? Como podemos proteger as famílias de tais provações? Por isso, não posso assistir tranquilamente à destruição das melhores qualidades humanas que herdamos da era soviética. Por esta razão, me juntei ao movimento pelo novo socialismo, explicou Galina apenas 1 mês e meio após o desaparecimento de Sasha. Como já mencionado,
Os agentes da lei suspeitavam do envolvimento de Galina no desaparecimento de seu filho, mas não tinham provas suficientes, pois ela ocultava cuidadosamente todas as pistas. No entanto, nem todos os habitantes de Astrakhan acreditavam em sua história. A maioria das pessoas concordava com os investigadores e achava que a mãe do estudante desaparecido se comportava de maneira incomum. O jornalista local Gleb Ivanov duvidou publicamente da sinceridade dos sentimentos de Galina e a acusou de usar a situação com seu filho para promover sua carreira política. A mulher reagiu duramente às suas declarações e chamou Ivanov de necrófago. Pessoas como você, Gleb Ivanov, e semelhantes não vão me deter. O coração de uma mãe, multiplicado pelo amor à pátria, me dará força para seguir em frente. Não envergonhem suas mães. Não contem fábulas de que acreditam em Deus. Meu filho é uma personalidade extraordinária. A puberdade é parte do destino de cada um, e cada um tem seu próprio tempo. As possibilidades de um deputado sempre superaram as possibilidades de um cidadão comum. Ser deputada para mim não significa apenas ajudar as pessoas, mas também ajudar meu filho quando ele voltar. Após declarações tão contundentes, as suspeitas das autoridades policiais só aumentaram. No início de julho de 2020, Galina foi convocada várias vezes para interrogatórios. Por fim, ela não resistiu à pressão e fez uma confissão que chocou todos que a conheciam. Sempre pensei que tinha a melhor família, a mãe mais maravilhosa e a vida mais perfeita. Até aquele dia fatídico. Em um instante, tudo desmoronou. Fiquei sem meu irmão, sem mãe. E meu pai dificilmente vai suportar isso. Assim reagiu Natália, filha de Galina, à notícia da prisão de sua mãe. Os habitantes de Astrakhan ficaram chocados com esta história. Afinal, Galina Morozova era uma conhecida ativista e figura pública que desempenhava um papel significativo na política regional. As autoridades investigativas descobriram os restos do jovem Alexander sob o piso de concreto na casa do filho mais velho de Galina. No dia seguinte, o comitê de investigação publicou filmagens da descoberta das provas e do interrogatório de Morozova. Inicialmente, os investigadores suspeitavam que o marido e os filhos de Galina sabiam do incidente e ajudaram a esconder a verdade. Surgiu a pergunta lógica: poderia uma mulher lidar sozinha com todas as etapas de eliminar as provas? No entanto, a investigação não conseguiu provar o envolvimento dos familiares no ocorrido. Durante a investigação e as audiências preliminares, Galina permaneceu calma. Ela relatou friamente suas ações e como eliminou as provas. No entanto, durante a primeira audiência judicial, seu autocontrole começou a rachar. A acusada rompeu em lágrimas e confessou completamente sua culpa. Em dezembro de 2020, o Tribunal Regional de Astrakhan condenou Galina Morozova a 14 anos de prisão em uma colônia penal de regime geral. Pensei que ela seria declarada mentalmente incapaz, porque uma pessoa normal não é capaz de algo assim. Mas ela foi considerada completamente sã. Como alguém pode tratar assim o próprio filho e depois construir uma carreira sobre isso? Nunca encontrei uma alma mais sombria, compartilhou sua opinião uma moradora de Astrakhan.